Como fica o emocional da mulher no período da menopausa? Bom, em alguns casos fica o emocional abalado e em outros não, pois muitas mulheres podem se ver negativamente na menopausa. Existem conceitos pejorativos negativos de que nessa fase nós teríamos diminuição do interesse sexual, sofreríamos depressão, coisas do tipo. Mas será que esses sintomas ocorrem mesmo nesse período chamado de menopausa? E é sobre esse assunto que vamos falar aqui no canal EDM, eliminando os desconfortos da menopausa. Olá, sejam muito bem-vindas a esse canal. A menopausa ocorre dentro de um período longo da vida de nós mulheres, que começa em torno de 40 anos de idades e indo até os 65 anos, mais ou menos. É o momento de nossas vidas que surgem alterações físicas e psicológicas normais em função das mudanças hormonais internas. Dentre os sintomas físicos mais conhecidos nessa fase estão os chamados fogachos, que são ondas de calor intensos com sudorese. Do ponto de vista mental, pode acontecer tristezas emocionais, o emocional abalado, com momentos de vontade de chorar e outros momentos de irritabilidade, podendo ter desânimos, insônia e prejuízo da memória. A menopausa pode ser um bode expiatório de uma série de problemas que, na verdade, pode ocorrer em torno de nossas vidas. Conflitos familiares, problemas conjugais ou não, conflitos no trabalho e mesmo problemas pessoais não ligados necessariamente ligados à menopausa. Os distúrbios afetivos são os que, no geral, mais se atribuem no período da menopausa. Estudos revelam que não há nenhum tipo de pressão ou de depressão obrigatória de surgir nesse período, e nem maiores incidências de mulheres com depressão nessa fase da vida. Exceção a isso, aquelas que já tinham depressão anterior, talvez com recaídas periódicas quando estavam com TPM, e mulheres que tiveram depressão pós-partos. Na verdade, o maior número de depressão em mulheres ocorrem antes da menopausa. Mas se nós experimentarmos um período longo de pelo menos 2 anos de perimenopausa, aí sim, existe um risco maior de depressão, por causa da queda dos hormônios femininos. Quando surge depressão na menopausa, os sintomas são semelhantes aos dos deprimidos no geral, e os motivos precipitantes são semelhantes também. Esses sintomas não surgem por causa das mudanças nos hormônios normais nesta fase de nossas vidas, mas sim devido a um ou mais fatores, como por exemplo, a menopausa cirúrgica, ou seja, a depressão que já existia antes, que é a causa mais frequente da depressão na menopausa, ou o estado ruim de saúde física dessa mulher. Problemas menstruais, estresse social, com conflitos, seja conjugal ou não. Atitudes negativas quanto à menopausa, perdas emocionais significativas, como por exemplo, a morte de um ente querido, divórcio, dentre outros fatores. Parece que as mulheres que passaram por menopausa cirúrgica são as que têm maior índice de depressão, e os estudos não revelam com clareza se o problema se deve ao fato da brusca deficiência hormonal
pela retirada dos ovários, ou a situação psicossocial ou a enfermidade que provocou a intervenção cirúrgica. Os estudos científicos mostram que os conflitos familiares e o pensamento negativo ao pessimismo, ao desânimo, parece ter maior importância quanto à causa da depressão na menopausa, do que as mudanças biológicas hormonais desse período. Por exemplo, as chamadas Síndrome do Ninho Vazio da mulher, que é a dona de casa que se mantém ocupada, cuidando da casa, quando todos precisavam dela, e ela dedicando suas forças aos filhos, maridos e outros entes queridos. Então, quando essa mulher sente a perda desse papel maternal, coincide no mesmo período da menopausa, pois os filhos já estão crescidos e não moram mais com ela, pois se casaram ou saíram de casa para estudar fora. Com isso, ela se sente profundamente só e sem utilidade. Essas síndromes psicológicas não são uma obrigatoriedade para todas as mulheres que estão na menopausa. Estudos revelam, ao contrário, que ainda nesse período a incidência de depressão como diminui comparado com as fases de nossas vidas. E como devemos tratar essa depressão que surge da menopausa? É o mesmo tratamento que ocorre nas depressões de pessoas em qualquer faixa etária ou gênero. Estudos mostram que tratamentos psicológicos de abordagem educativa, como esse que faço aqui no canal EDM, além de exercícios físicos, especialmente os aeróbicos, são mais apropriados do que a terapia de reposição hormonal. E educar nós mulheres quanto à menopausa como sendo um período normal da vida feminina, uma vez que a menopausa não é uma doença, ensinando-as a encarar os sintomas positivamente pode nos prevenir de termos uma depressão reativa aos vários fatores que estão relacionados nesta fase de nossas vidas. Ao praticarmos atividades físicas, nosso corpo libera substâncias como a serotonina, as endorfinas, que funcionam como auxiliadoras na melhora do estado afetivo. Pois é, meus amores, é justamente isso que eu queria compartilhar com vocês. É através da educação e dos conhecimentos que podemos superar esses momentos tão desagradáveis em nossas vidas. E esse é o conhecimento que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui no canal. Eu peço que curtam esse vídeo, compartilhem esse conhecimento com outras mulheres e se inscrevam no canal caso ainda não sejam. Eu sou Liana Silva e para você que me segue, um beijo e até breve. Tchau, tchau!